Você está preparado para o fim? Capítulo 1. Tema desta semana: o mistério da iniquidade. Quinta-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 15 a 19. A multiplicação da iniquidade e seus sintomas. Voltando a Mateus 24, lemos: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 12. A iniquidade descrita nas passagens que vimos até aqui está de maneira geral se infiltrando cada vez mais na igreja. Pouco se prega hoje sobre a santificação e a cruz, e muito se prega sobre prosperidade. A maior parte da nossa geração de cristãos tem pouca referência da palavra de Deus. Essa profecia do Senhor Jesus está se cumprindo hoje. O mistério da iniquidade está operando nos bastidores, 2 Tessalonicenses 2:7, parte A, contaminando a humanidade e se espalhando por todo lugar sem que as pessoas percebam. A iniquidade é, de fato, um mistério como designado na Bíblia. Não é uma coisa aparente e sua ação é imperceptível, porém eficaz. É algo oculto que, infelizmente, afeta também os filhos de Deus. Estamos nessa guerra espiritual hoje e devemos saber o que está ocorrendo no campo invisível. Comparo a iniquidade a um vírus. As bactérias e os vírus são dois grandes inimigos do corpo humano. A diferença é que as bactérias são organismos vivos unicelulares, capazes de se multiplicarem em superfícies não vivas. Os vírus, por sua vez, não são organismos vivos, mas partículas infecciosas. São moléculas de um ácido nucleico envolto com uma camada de proteína. Mas não pense que, por não se tratar de seres vivos, os vírus sejam inofensivos. Essa estrutura molecular entra no organismo humano, pois precisa de células hospedeiras para se multiplicar. Quando um vírus se aloja em uma célula, ela é capaz de reprogramá-la para que se dedique exclusivamente à multiplicação de sua estrutura molecular. Assim, o vírus se espalha pelas células, tomando conta do corpo. Os vírus sofrem constantes mutações, por isso, de tempos em tempos, novas doenças aparecem. Anos atrás, não existia dengue, chikungunya e zika. Hoje, há estudos contínuos para se encontrar vacinas contra esses vírus, assim como as já existentes contra a gripe. A iniquidade é como um vírus que se instala em pessoas com baixa imunidade espiritual e se multiplica, levando-as à destruição. Como saber se fomos infectados com o vírus da iniquidade? O sintoma é o esfriamento do amor, conforme passagem de Mateus 24. Nos tempos apocalípticos, o amor se esfriará. Podemos medir se nosso amor por Deus hoje é maior ou menor do que quando nos convertemos. Digamos que nos convertemos há 15 ou 20 anos. Como está a curva do nosso amor em relação ao tempo? É ascendente ou descendente? Nossa vontade de orar, ler a Bíblia e servir a Deus aumentou ou diminuiu? A iniquidade anestesia e anula nossa sensibilidade. Uma pessoa anestesiada pode ser ferida e sangrar até a morte sem perceber. É isso que o inimigo de Deus deseja fazer com os cristãos. Avaliemos como está a nossa sensibilidade quando ouvimos a palavra de Deus. Ao recebê-la, somos tocados e nos derramamos diante do Senhor ou ficamos insensíveis? Hoje, sentimos intimidade com o Senhor como anteriormente? Muitos irmãos me procuram para buscar ajuda, pois já não conseguem ter comunhão com Deus como antes. Ressaltam que muitas vezes oram, mas parece que o Senhor não está ali. Outro indicativo são as reuniões da igreja. Quando ouvimos que haverá reunião da igreja, temos a mesma empolgação e desejamos intensamente participar,
ou nos unimos àqueles que faltam frequentemente? Arde em nosso coração o amor pelas almas que precisam de salvação? Fico desesperado ao ver casais se separando após 30, 40 anos de casamento. O amor entre marido e mulher esfriou-se de modo que não conseguem mais ficar juntos. Há irmãos casados que servem a Deus, mas o amor que sente pelo cônjuge esfriou ao longo do tempo, e as brigas entre eles são cada vez mais frequentes e intensas. Isso é um sintoma da contaminação pelo vírus da iniquidade, que se está multiplicando de maneira descontrolada em nossos dias. A razão da infecção: mornidão espiritual. A multiplicação das bactérias se dá em temperaturas mornas. Em pesquisas na busca de antibiótico contra determinada bactéria, cultiva-se uma colônia dela em placas dentro de uma incubadora, em temperatura mediana, para que se multiplique. Nos lares, quando restos de alimentos são deixados expostos à temperatura ambiente, pode estragar em poucas horas pela ação das bactérias, mas se armazenados na geladeira, a temperatura fria impede que as bactérias se proliferem, mantendo o alimento em condições de consumo por mais tempo. Isto é, o frio impede a multiplicação desses micro-organismos. Anos atrás, com o descongelamento das geleiras na Sibéria, vários cientistas foram até lá para analisar a água que ali estava havia milhões de anos. Naquela ocasião, descobriram alguns vírus e bactérias adormecidos por milênios, debaixo do gelo, que voltaram a viver. Quando ocorreu o aquecimento até uma temperatura mediana, as bactérias voltaram a se multiplicar e os vírus a ser contagiosos. O frio não é capaz de acabar com o vírus e as bactérias apenas os coloca em estado latente. A única coisa que elimina eficientemente esses males é o fogo. Por isso, quando havia epidemia causada por vírus resistentes, em que milhares de pessoas morriam, as roupas, os utensílios e até os corpos eram incinerados para eliminá-los de vez. Pela mesma razão, após se ordenar uma vaca, é preciso ferver o leite para que todas as bactérias sejam eliminadas. Esse quadro ilustra que a mornidão espiritual, a indiferença, é a pior condição em que o homem pode se encontrar. Por isso, a Bíblia mostra que precisamos ter um espírito fervoroso. Para combater o vírus da iniquidade, é preciso elevar nossa temperatura espiritual até o nível máximo. Em Apocalipse 3, do 15 ao 16, lemos: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É preferível que sejamos frios para que a iniquidade se mantenha congelada e não se multiplique, ou quentes para queimá-la e matá-la. Deus odeia a mornidão, pois todas as manifestações de iniquidade apontadas nos versículos citados impedem que herdemos o reino. Deus nos ama e não quer que caiamos nessa condição. Querido leitor, algo de extrema importância a ser feito nos últimos tempos é analisar frequentemente se existe em você o elemento do fogo do Espírito. Há algo queimando dentro de você? Eu sei que quando você se converteu a Cristo, algo ardia em seu interior. Você despertava pela manhã com aquele fogo ardendo, levando-o a ter comunhão com o Senhor e a servi-lo. Esse fogo continua a arder? Infelizmente, o que prevalece hoje na igreja é a mornidão. Muitos cristãos estão apáticos, sem entusiasmo e moldando-se ao mundo, que os influencia continuamente. Contudo, se vivermos no Espírito, estaremos acima de qualquer crise que possa existir. Pode até haver crise exterior. A coisa não está caminhando muito bem no trabalho e nossa condição financeira está ruim. Porém, interiormente não haverá crise, pois andamos por fé e cremos em nosso Deus. A palavra entusiasmo no grego é entousiasmos, que vem de duas palavras,
em e Theos. Em significa dentro, Theos significa Deus. Assim, entusiasmos significa literalmente ter Deus dentro de si. De fato, aqueles que estão cheios de Deus e permanecem nele são cheios de entusiasmo. Crises exteriores não podem causar em nós crises interiores. Pelo contrário, devem nos levar a intensificar nossa comunhão com Deus. De outro modo, vamos nos tornar mornos espiritualmente e o Senhor nos vomitará de sua boca.